Oi, gente! Hoje eu vim gravar meu diário de gravidez, que eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, segundo e terceiro trimestre. E hoje eu tô aqui pra gravar sobre o primeiro trimestre e contar a minha experiência. Então, gente, os primeiros sintomas que eu senti antes de eu descobrir a gravidez foram os seios, que estavam bem inchados. Como eu tenho seios pequenos, eu reparei. E que estavam bem doloridos. Eu também dormia demais. Gente, eu só fazia dormir. Eu achei até que era mais uma coisa de depressão e etc, porque eu não saía da cama, não tinha vontade de fazer absolutamente nada. E outra coisa era que eu sentia muito calor. Toda madrugada eu acordava assim, passando mal de calor, mesmo se o ventilador estivesse em cima de mim. E aí vieram os outros sintomas. Eu tive um sangramento no comecinho. E eu também sentia cólica, eu tinha muito enjoo pela manhã também, mas não chegava a vomitar. Se eu vomitei pela manhã umas 3 vezes foi muito, mas aí depois meu enjoo passou pra noite. E aí eu comecei a vomitar quase todos os dias, era um enjoo horrível. Eu não tinha apetite nenhum, gente, eu não tinha vontade de comer nada. No comecinho eu perdi 1 quilo porque eu não tava conseguindo me alimentar de jeito nenhum. E eu ainda não tinha aquela consciência, sabe? De tipo, tem um serzinho dentro de mim que depende completamente de mim. E eu preciso me alimentar para que ele esteja alimentado. E aí depois disso eu passei a me alimentar melhor e tal, mas eu não tinha vontade de comer, gente, de verdade. Eu não tinha apetite nenhum mesmo. Tipo, tudo que eu comia eu não tinha prazer nenhum em comer. E toda noite eu passava mal. Meus pais não sabiam da minha gravidez e eu moro com meu pai. Então eu ficava muito nervosa porque eu não queria demonstrar nenhum sintoma pra ele. E aí eu ficava morrendo de medo, né? De tipo vomitar enquanto ele tava em casa, então eu ficava muito nervosa também. Eu esperava ele sair de casa, tipo, ir trabalhar e etc, pra ir eu vomitar. Mas era muito difícil, gente. Eu ficava, tipo, segurando, sabe? E quem tá grávida ou quem já passou por isso sabe que não é uma coisa assim que a gente controla. A gente fica muito enjoada mesmo, passa mal e não tem como segurar. Aí ainda tinha essa pressão na minha cabeça. E eu tive dor nas costas do primeiro trimestre ao último, eu tô no último. Mas parece que no começo ainda era pior às vezes. Eu tava sempre muito indisposta e eu também tinha muita acne. No começo da gestação, meu rosto ficou cheio de espinha, cheio. Esses foram os sintomas que eu senti no primeiro trimestre. Acho que eu falei todos, espero não ter esquecido nenhum. Aí já vem a questão da autoestima também. Eu me sentia muito mal, eu me sentia muito feia, minha autoestima tava no ralo. Porque antes da gravidez eu me cuidava bastante, eu fazia skincare sempre, eu fazia cronograma capilar, eu amava cuidar do meu cabelo. E no comecinho eu não tinha vontade de fazer nada, como eu disse. Eu só tinha vontade de dormir, juro. Eu não queria levantar da cama pra fazer nada. Principalmente pra me cuidar, eu não tinha disposição nenhuma. Às vezes eu falava, não, hoje eu vou fazer uma skincare. Quem disse que eu fazia? Não fazia, gente, não tinha vontade mesmo. Aí, voltando à minha autoestima. Quanto à minha autoestima, eu tava me sentindo péssima, tava me sentindo horrível, meu corpo tava mudando, eu tava cheia de espinha e ainda não tava me cuidando, então tudo isso tava piorando. Enfim, eu não conseguia gostar de mim de jeito nenhum, fora que meu psicológico tava mega abalado, porque o primeiro trimestre é o mais delicadinho, né? Eu não tinha contado pros meus pais, então eu ficava mega nervosa em relação a isso, eu tinha medo deles suspeitarem, e eu tinha medo da reação deles, eu tinha medo de contar, eu também tinha medo da reação da minha família. Então, tudo contribuía para que o psicológico ficasse daquele jeito. Fora que eu, antes dessa gravidez, já tinha tido uma perda, já tinha passado por um aborto, então assim, eu realmente estava muito abalada, porque o primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, todo mundo fala, né, que você pode perder o bebê, que é a fase mais delicada. Então eu tinha muito medo, qualquer coisinha, principalmente quando eu tinha sangramento. Eu achava logo que eu ia perder de novo, que eu ia passar por tudo aquilo de novo. E só quem já passou por uma perda sabe o quão ruim é, como a gente se sente. Então, e só quem passou por uma perda sabe como a gente fica em uma gravidez depois de uma perda. A gente tem medo de absolutamente tudo. E, enfim, é muito mais difícil. Meu psicológico estava completamente abalado. Eu ficava o tempo todo achando que ia acontecer alguma coisa. Então, os 3 primeiros meses eu não queria contar pra ninguém, nem pras minhas amigas, e eu não tinha vontade de sair. Então, elas ficavam me chamando pra sair e eu inventando desculpa.
Quem me conhece sabe que eu odeio desmarcar coisas e às vezes eu marcava coisa com minhas amigas e não ia porque eu não tava me sentindo bem. E aí eu não contava o motivo, eu inventava sempre uma desculpa. Então tudo aquilo tava me deixando muito, muito, muito mal. Eu tinha, de verdade, muito medo de perder gente no começo. Por isso que eu não contei pra quase ninguém. Quase ninguém sabia da minha gravidez. E aí foi isso. Tanto que eu só fui contar pros meus pais, eu acho que no final do 3º mês. E pras minhas amigas também, já no comecinho do 4º mês. E também tava naquela ansiedade, né, de contar pras pessoas. Quem me conhece sabe também que eu sou muito ansiosa. Mas era muito difícil, porque eu ficava pensando nos prós e nos contras. Ai, se eu contar e eu perder. E enfim. Ai, gente, uma parte muito chata também eram os enjoos. Porque quem já esteve grávida ou está grávida sabe como é. Você tá enjoada, então você não tem vontade de comer nada, você não sente fome, mas se você não come, o enjoo vem, tipo, triplicado, você passa mal. Então, assim, você tem que estar sempre empurrando alguma coisinha pra dentro, você tem que comer, senão você passa muito mal. Sério, só grávida vai entender o que eu tô falando. E é isso, o 1º trimestre pra mim, particularmente, foi o mais difícil, com sintomas mais chatinhos. Pra mim, essa foi a pior fase, sabe? Depois passa, depois sua disposição vem. Para algumas pessoas, né? É relativo. Cada gravidez é uma gravidez, não tem como eu generalizar. Mas essa foi a minha experiência. Para mim, particularmente, o 1º trimestre foi um dos piores, sem dúvidas, mas passa. Ai, gente, outra coisa. Como eu disse pra vocês, no comecinho eu sentia mais um enjoo de manhã e eu não chegava a vomitar, sabe? Era uma coisinha chata, que eu sempre tava mal, indisposta, mas não chegava a vomitar, que pra mim é a pior parte. Eu odeio vomitar. E quando eu comecei a ficar enjoada à noite e passei a vomitar, como eu ainda não tinha contado pro meu pai, e como eu disse, eu tinha muito medo de contar pra ele, eu passei a ficar muito, muito, muito pior, eu acho, sabe? Porque misturou meu psicológico com o mal-estar, o enjoo já da gravidez. Eu digo isso porque quando eu contei pra ele da gravidez, meu enjoo melhorou assim, tipo, sabe? 50%, digamos. Porque, como eu disse, óbvio, é um sintoma da gravidez, mas eu acho que por meu psicológico estar abalado, eu estar lá super ansiosa, nervosa, eu tinha medo dele descobrir, dele desconfiar por conta dessas coisas, eu ficava muito nervosa. Como eu disse, eu ficava esperando ele sair pra poder vomitar, sabe? Eu ficava torcendo pra ele logo trabalhar, pra eu poder passar mal em paz. Então eu tenho quase certeza que o meu psicológico me influenciou muito também pro meu mal-estar e pra forma que eu passava mal. E melhorou bastante quando eu contei pra ele. Não melhorou 100%, mas melhorou bastante. E é isso, gente. Eu queria finalizar dizendo que cada gravidez é uma gravidez, é muito relativo. Esse foi o meu 1º trimestre, a minha experiência, os meus sintomas. Tem gente que nem tem nenhum sintoma, sortudo sim. Eu não tive esse privilégio. Espero que vocês tenham gostado, tô dividindo com vocês um pouquinho da minha gravidez. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e deixa um comentário para eu saber o que vocês estão achando dos vídeos. E não esquece de ativar o sininho para receber os outros vídeos que eu vou estar trazendo do Diário da Gravidez. Beijo, gente!